Olá, estamos começando mais um EduCast, podcast que traz conhecimento científico para você. E a nossa convidada de hoje, super especial, doutora Arlene Pinto, que é médica gastroenterologista, possui mestrado em medicina tropical e atualmente está finalizando o doutorado dela também em medicina tropical, com uma vasta experiência em hepatites virais, membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, vai estar compartilhando com a gente hoje um conhecimento aprofundado sobre essa temática. A gente está no mês de julho, que é o mês de conscientização das hepatites virais. Por sinal, ela está hoje toda temática do nosso mês. Doutora Arlene, muito obrigada por ter aceitado e disponibilizado o seu tempo. A senhora é muito bem-vinda. Queria dizer boa noite, queria agradecer a oportunidade. É sempre uma honra poder falar aquilo que a gente mais ama fazer. É verdade, é verdade. Pois é, vamos começar com a formação da doutora Arlene. Doutora Arlene, o que lhe encantou? A doutora Arlene, ela levanta a bandeira das hepatites virais no sentido de diagnóstico, prevenção, tratamento. Quando a gente estava idealizando a temática do mês, eu falei assim, cara, não tem outra pessoa melhor para falar de hepatite viral do que a doutora Arlene. E aí, vamos começar, o que lhe encantou? Não vou nem dizer encanto, né? Mas por que a senhora levanta essa bandeira com tanta firmeza? O que lhe motivou a isso, dentro da sua história, da sua formação? São 20 anos de fundação de medicina tropical e a minha iniciação científica foi lá. E aí, quando eu formei e acabei a especialização, veio o concurso estadual e o primeiro cargo que apareceu foi médica da fundação. Sim. Fui lá e fiz meu nome e passei. E quando a gente chega na fundação, a gente pensa muito em malária, em HIV, e eu realmente achei assim, não, como o concurso é gastroenterologia, deve ser assim, pacientes com má digestão, diarreia, mas a realidade lá é diferente. Mesmo eu já fazia vários estágios da área de gastro, de hepato, não sabia, assim, do número alarmante de hepatite viral do Amazonas. Então, quando você fala assim, a fundação ela é referência, eu acho que ela é a maior do norte. Sim. Não só pela assistência, mas porque a demanda por si só, ela acontece, né? Eu costumo brincar que a hepatite B no Amazonas, ela deve dar na nuvem. Porque se a gente abrir 50 vagas, todo dia são 50 vagas novas. Sério, preenchidas para atendimento, diagnóstico. Diagnóstico, acompanhamento e avaliação de complicação. Nossa, é mesmo? É muita. E aí eu também costumo brincar, a gente olha às vezes aquele... A B que tem a vacinação, né? Justamente. Nossa. A gente olha aqueles mapas e fala assim, durante o ano de 2022 foram 400 casos novos. Aonde? Está faltando aí notificação. E 400 já é muito, né? Então, tu começou a tua carreira dentro da fundação, né? Uma iniciação científica. A Fundação de Medicina Tropical, ela é responsável por diagnóstico de doenças infecciosas como um todo. E também tem uma formação dentro da... A FMT, ela nos atrai, né? A gente quer sair da FMT, ou a FMT está ali na nossa formação como um todo. Mas assim, vamos voltar para o nosso mês. São quantos tipos de hepatite? Só pra gente relembrar aqui alguns conceitos básicos. Falou da hepatite B, mas são quantos? O mês é Julho Amarelo, né? É uma data comemorativa nova, tem aproximadamente 15 anos aí, sendo o Dia Mundial comemorado dia 28 de julho, justamente porque as hepatites virais, elas perdem apenas para a tuberculose como a maior causa de mortalidade mundial. Nossa, não sabia. Então, são estimados 324 milhões de pessoas acometidas por hepatites virais no mundo. E quando você fala em hepatite viral, 74% de hepatite B e D é jungle, from Amazonas. Sério? Amazonas e Acre. E aí, quando a gente fala no Julho Amarelo, né, a gente precisa levantar essa conscientização. É claro que ela acontece o ano inteiro, mas o julho é especial justamente por enfatizar a testagem, as campanhas, os mutirões. E as hepatites, na verdade, ela é uma inflamação do fígado causada especialmente por esses 5 vírus. O A, o B, o C, o D e o E. Mas o B e o D, ele é campeão de ranking nos países da África
e na Amazônia. Mas tem assim o Amazonas tem uns rankings muito ruins, né? É tuberculose, é sífilis. Agora você está me falando um dado que eu particularmente não sabia das hepatites, sabia do HPV em si, do câncer de colo uterino, das linhagens mais agressivas, mas eu, Raíssa, não tinha assim, consciência das hepatites, que elas eram assim, tão devastadoras no nosso estado. E o pior, né? Quando a gente fala em hepatite, a hepatite B tem vacina, mas, por exemplo, quem aí já dosou seu anti-HBS? Será que você está realmente imunizado? Você já fez o seu reforço? E o Amazonas ele tem agravante que, por exemplo, o acesso ao tratamento, ao medicamento, o paciente que está aqui no Iranduba, Manacapuru, ótimo, 1 mês, 2 semanas, consegue. Mas tem paciente nosso lá de Irunepé, Carauari, Lábrea, Tefé, que a média de idade, de tempo de diagnóstico e acompanhamento são 18 meses. Nossa. E aí a gente tem pacientes da etnia Marubo, Culina, paciente que não fala português. Então as populações que são as mais vulneráveis, são mais acometidas, ela tem uma questão muito cultural. Então, fora a extensão geográfica do estado, a gente tem a questão de acessibilidade, a questão cultural. Da adesão ao tratamento, de fazer a utilização da medicação. Dele deixar furar o dedinho para fazer o teste e deu positivo, fazer a carga viral, tomar o medicamento, porque a gente tem várias aldeias ainda nativas, né? Sem acesso a mídia, até mesmo a falar português. Básico, né? Menina, não sabia não. Hepatite A, o veículo de contaminação dela não é sangue, né? A gente diz que ela é fecal oral, por isso que ela é muito mais comum na infância, né? Então, ele é um vírus, por exemplo, que a criança está na creche e de repente ela evacuou, e aí a outra criança sujou a mãozinha brincando, teve contato uma com a outra, levou a mãozinha na boca, pode ser contaminada. Já era. Agora o que a gente tem visto atualmente é que ela tem vacina, hepatite A, né? Mas homem que faz sexo com homem tem aumentado um surto recente de hepatite A. Hepatite A. Então a gente está estimulando aí a vacinação dos pacientes usuários de PrEP. Teve um caso recente agora de um blogueiro que ele é adepto do CrossFit, não sei se vocês já acompanharam, e ele contraiu, segundo o relato próprio, né? Contraiu hepatite A dos equipamentos da academia onde ele praticava ali o esporte. É possível? Existe a possibilidade de hepatite A? Água contaminada pode sim. Mas não de contato... De aparelho não. De aparelho não, né? Mas provavelmente pode ter sido de água mesmo. Da água do local em si, né? Tem sentido, né? Porque fica esse mito das pessoas acharem que podem contrair hepatite no suor ali da pessoa que tá malhando. E aí você vai lá, senta no banco e pode estar fazendo, sei lá... É 2025 e o estigma continua forte. Continua forte, de fato. Então a gente tem pacientes de todo o estado. E aí eles falam 62 assim, municípios. Ele chega lá na fundação assim, olha doutora, mas ninguém pode me ver aqui, porque na minha cidade ninguém quer sentar no banco da igreja onde eu sento. Meu Deus! 2025. Mas tu sabe que, assim, conversando agora com você sobre hepatite e conversando também com uma ginecologista falando sobre a questão do exame preventivo do HPV, e o grande desafio dos interiores é a adesão ao diagnóstico, porque as mulheres têm vergonha de fazer o preventivo e, sei lá, aparecer uma lesão, alguma coisa nesse sentido, alguma alteração, e todo mundo na cidade saber que ocorreu ali uma alteração naquele exame, né? Então não fica só para o preventivo ficar. Outras doenças também têm essa mesma... estigma. 2025. Que coisa, né? Que coisa. Então, hepatite A, fecal oral, hepatite B, C, D e E são todas transmissão por secreção, transmissão sexual. Isso. Hoje em dia, na verdade, a gente considera a hepatite B uma IST. Então, aonde está a sífilis, a clamídia, a gonorreia, ali pode estar a hepatite B. Inclusive, ela é 10 vezes mais infectante do que o vírus do HIV. Então, se eu estiver no bloquinho de carnaval ou no ensaio da marujada e, por exemplo, estiver com uma ferida na gengiva, sangrando, e for trocar um beijinho, e a pessoa não foi imunizada para hepatite B,
ela pode ser contaminada sim. Nossa, eu não sabia não. É babado? É babado. Hepatite é babado. Na hora do beijando a pessoa, se tiver com. Deixa eu ver tua boca aqui primeiro. Se tem alguma Isso. ferida aqui na sua boca. Menina, que coisa. Então a hepatite B é considerada uma IST. E a sexual é disparada no Amazonas, né? Aqui a nossa população é diferente do resto do Brasil, a gente ainda tem transmissão vertical, pérfuro cortante, transfusão de sangue, mas aqui a via sexual é disparada, como a principal via de transmissão. Gente, usem camisinha, pelo amor de Deus. Outra coisa, hepatite B, ela se transforma na D? Não. É um mito isso, né? O vírus da hepatite D, ele é como se tivesse uma chave e a fechadura dele fosse o vírus da hepatite B. Então eu só posso ter hepatite D se eu já tiver a B. Ele não se transforma. Não. Para me contrair, eu tenho que ter primeiro uma para poder abrir ali aquela fechadura. E tem paciente blindado que ele na mesma infecção contrai as duas. Nossa. Mas o mais comum que é visto é que ele já tem a B e ele foi infectado depois. E a C é a mesma coisa, contato sexual. 2%, né? A C é pérfuro cortante, alicate, mas o que a gente tem visto, né? Que na época dos nossos paizinhos, por exemplo, a gente que é millennial, Não entrega a nossa idade, não entrega. assim, na época da primeira vez lá do Vale Tudo, eles faziam aplicação de injeção e era 10 crianças que tomavam, né? Sim. O aparelho do dentista da cidade toda usava, né? Não Sim. tinha esse cuidado. De esterilizar. A transfusão sanguínea também não tinha esse rastreio, essa filtração nos bancos de sangue. Mas a nossa geração atual, hoje, apesar de ainda ter transmissão por droga, tatuagem, piercing e micropigmentação. Sério? Transmite a C? Sim. Então você está me escutando agora, que vai tatuar, que vai colocar um piercing, que vai fazer micropigmentação na sua sobrancelha, por favor, verifique se o local que você está fazendo tem ali todo um aparato de higienização, isso é muito sério mesmo. Seríssimo. E assim, às vezes você olha assim, câncer de fígado existe no Amazonas? Existe. A pessoa, eu fiz uma tatuagem com 14 anos, então ela chega pra gente aos 28 com câncer de fígado. Daquela tatuagem que ela fez, o vírus ficou incubado, posso falar assim? Exatamente. Fazendo de doido ali no O fígado. vírus C, ele até faz forma aguda, muito raro, mas ele fica quietinho, caladinho, e daqui a 10, 15, 20 anos a paciente já chega lá com cirrose, com câncer, daquela pequena tatu. Não sabia não, que ele fica durante muito tempo no período de Que é incubação, né? Uhum. que é sente lá no fígado. Gente, na maioria dos casos, entendendo agora as hepatites, né? A, B, C e D, e a E, esqueci de perguntar da E. Ela também pode ser transmissão fecal oral, é mais comum em paciente imunodeprimido, tipo grávidas. Ela não tem tanta rotatividade no Brasil. Por isso que a gente quase não escuta falar da hepatite E. Então, as mais perigosas aqui pro nosso estado, B e D. E para mim ter a D, eu tenho que ter a B. E para contrair a A, eu preciso ter um contato fecal oral ali com alguma coisa contaminada. Normalmente, quando o paciente vem fazer um diagnóstico da hepatite, ele vem com a dúvida, tenho hepatite, ou acaba descobrindo no meio do caminho? A gente tem uma ampla testagem, hoje a gente tem fácil acesso na UBS, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ser testada, e a gente sempre chama atenção para a população de risco, por exemplo, profissionais de saúde, as pessoas privadas de liberdade, homem que faz sexo com homem, né? Deveriam fazer com mais frequência. E aqueles que têm contato direto, né? Principalmente do interior do estado. E aí ele faz essa testagem. E aí a gente, após fazer a testagem, a gente precisa fazer um teste confirmatório, uma sorologia, que é aquelas letrinhas que dá nó na cabeça dos internos residentes, graduandos e estagiários, confirmar os HBS da vida, as sorologias, e após isso a gente faz o confirmatório com carga viral. Mas sim, eles chegam sempre com dúvida. E eles têm a fase de negação, né? Então, pra gente que trabalha ali todo dia, sabe que hepatite C tem cura, que hepatite B tem tratamento, mas ele chega lá impactado. Sim, porque a pessoa não creio que tem hepatite. E assim, por exemplo, depois de 60 anos, a mulher que ali já é divorciada, que é viúva, ela vai fazer uma cirurgia de mioma.
fez o preparatório e veio com o teste, eu não tenho homem, doutor, eu sou sozinha, minha vida. Sim, eu Manicure. imagino. Manicure transmite bastante. Qual? A C? A B e a C. A B e a C? Olha outra coisa. Vocês Prestem atenção. Prestem atenção. Tatuagem, sobrancelha e a manicure de vocês tem que saber. Eu sou bem cabreira nessas coisas por causa da microbiologia, por causa das onicomicoses, né? Por causa dos fungos, né? E, então eu realmente sou bem cabreira, eu chego num local e eu já vou vendo se tem ali uma autoclave, se é esterilizado. E a galera às vezes confunde autoclave com uma estufazinha, né? Que é aquela bem pequenininha, mas isso aqui não é uma autoclave, isso aqui é uma estufa. Então prestem atenção. Então o paciente chega para o diagnóstico sem ter a dúvida de se der hepatite. E vem de outras doenças, assim. Eles, às vezes, Entra na triagem e encaminhados. descobre. Eles podem fazer na UBS ou a maioria pré-operatória, geralmente, né? E aí, o que a gente recomenda, por exemplo, a mulher todo ano faz o seu preventivo, sua mamografia, ultrassom, ela vai ao ginecologista, né? É rotina do ginecologista incluir a sorologia uma vez ao ano. Assim como o homem, né? Vai avaliar ali a próstata, Sim. ou então tem pressão alta e vai lá no cardiologista. Então entra dentro dos exames de rotina, rotina mesmo. E no nosso estado mais ainda. Sempre. É verdade. Eu particularmente já percebi, indo na gineco, ela passando, né, toda, e mesmo a gente fala assim, não, eu só tenho um único parceiro, ou como tu citou o exemplo, eu nem faço essas coisas. Entra dentro do portfólio de triagem, né? Mas assim, o paciente descobre através da rotina dele. Existem outros marcadores importantes, sem ser só fazendo esses testes rápidos. Por exemplo, o fígado começa a apresentar algumas alterações e que aí te chama a atenção. A gente tem as duas formas de hepatite. Ela pode ser a forma aguda, que é aquele que adquiriu até 6 meses, e a crônica, que é quando ele já tem há mais de 6 meses esse contágio. E aí ele pode realmente chegar lá pra gente porque ele fez esse teste na rotina, ou ele pode ter tido, por exemplo, episódio de olhos amarelados, vômito, aquele cansaço que não passa com nada, dor de barriga, né, que é muito mais comum nas formas agudas. Entendi. Então pode vir de uma outra forma sem ser dentro da triagem. Ele pode vir sintomático mesmo. E aí esses casos são mais comuns no pronto-socorro. Ele chega, por exemplo, no 28 de agosto, amarelinho da cabeça aos pés. Muito comum no carnaval. É mesmo, né? Pela infecção aguda do vírus B, por exemplo. E aí aumenta os marcadores do fígado, como o TGP. Tem que perguntar. Às vezes quando a TGO, TGP e gama-GT vêm alterados, tem um valor assim que seja bem característico da doença? Só tem 2 doenças praticamente que fazem TGP acima de 1000, que é a hepatite acima de 1000? De 1000, que é Mil, hepatite. chega em 1000? Nossa! A gente já teve 4.000, 5.000 Nossa! do carnaval ainda. Nossa! Fase aguda. Hepatite, Fígado sofrendo, morrendo. hepatite B e hepatite autoimune. Nossa! E aí quando eles fazem a sorologia, eles já fazem esse painel também de marcadores de lesão hepática. Controla a lesão do fígado com a medicação. Se ele é da fase aguda, é milagroso. Ele internou, começou, por exemplo, em Itacavi, além de a pele clarear, o exame do fígado vai caindo assim em 1.700, Os marcadores vão voltando ao normal. O corpo vai voltando à funcionalidade dele como um todo, né? Perfeito. Qual que é a problemática da hepatite ser assim silenciosa? A pessoa fez um tratamento dentário na década de 70 e aí nunca sentiu nada, ela não faz tanto esses episódios de pele amarelada, a pessoa convive com isso e chega agora em 2025 com a barriga d'água. Nossa! E você faz uma tomografia, tá lá um nódulo, um hepatocarcinoma. Nossa! Ela demora a fazer estrago, mas às vezes quando é tão tardio e você não faz os testes, a sorologia, né, os exames de screening, quando ela chega pra você, ela já vem com cirrose e câncer de fígado avançado. Nossa. Tô falando agora, eu acho que me traz a seguinte problemática, né? Falando do interior, da questão da adesão dos pacientes, né, ao diagnóstico em si, né? E fora a adesão, o acesso, né? O acesso a ele conseguir esse exame.
E quando ele consegue, ele já está grave, ele precisa de uma internação, ele precisa de um hospital, e ele não consegue, ele precisa fazer uma biópsia. E se vira o quê? Uma bola de neve, né? Quando você falou assim, essa palavra, como é que você atua isso com firmeza? Tem que ter. Sim. Tem que ter amor, porque o paciente falou hoje assim, doutora, eu vim de Itamaraty, foram 10 dias de barco. E não tem como você querer fazer um trabalho aqui, não, você vai, você volta. Como que ele vai? E aí ele fala, tem passagem que é mais cara que São Paulo, que o avião vai lá uma vez no mês. Sim. E a gente tem esses dois extremos, né? Ou tá muito cheio, ou tá muito seco. Sim. E aí ele chega lá em Itamaraty, não vai ter a pista do voo porque tá seco, aí ele só tem que parar no outro município do lado. E vai de ônibus, e vai de canoa, e vai de barquinho. Isso tudo é o Amazonas. Sim. Então, quando a gente tem esse paciente de frente, a gente tem que atirar para todos os lados. Tem que fazer, se tiver que fazer tomografia, ele vai ter que fazer naquela consulta, naquele rastreio, já tem que voltar na próxima semana, no dia seguinte. Faz de tudo para tentar assistir aquele paciente da melhor forma possível. E o que a gente tem muito, o que é mais impactante, é a hepatite D, porque ela é a forma mais agressiva e o contágio intrafamiliar é muito alto. Uma vez eu atendi Coari e já tinha crianças assim de 14 anos com câncer de fígado, que a avó morreu assim, o pai estava doente assim, e aos 14 anos ele já pode ter o câncer. Isso é um projeto de pesquisa de pós-doc. Eu queria saber o que tem de diferente no nosso processo inflamatório da hepatite B do Amazonas. Tu acha que é mais exacerbado? Eu morava em Teresina e a gente atendia pacientes do Maranhão, Bahia, Piauí, Ceará. E não era assim. Então, Eles viviam assim, a forma inativa do vírus B, tranquilo. O daqui, ele inflama mais rápido, ele vira câncer mais rápido. Se ele tem hepatite D, a hipertensão porta-cirrose evolui 10 vezes mais rápido. nossa. Falando de tratamento, o paciente, a gente já falou sobre o que são as hepatites, como é que ele faz para diagnosticar, né? O desafio do diagnóstico em si, né? Às vezes acaba descobrindo ali uma rotina, nós estamos de rotina, ou às vezes não, né? Que eu estou falando. Esse paciente descobre que ele está doente, ele tem um impacto de estou doente, vou morrer, vou ficar grave. Qual é a primeira reação que ele tem? Ele na verdade, quando a Vou gente... poder beber, doutora, tomando meu remédio? A minha maior briga hoje em dia não é nem mais com álcool, porque ele já chega consciente, mas é o chá. Sério? Chá? Chazinho de tomar? Os chás são inimigos do fígado, porque eles chegam pra gente assim, não, doutor, eu acordo, eu não gosto de café, que me dá um embrulho, aí eu tomo o meu chá de hibisco, de erva cidreira, e aí me dá uma amargura na boca, eu vou pro chá de boldo. Sério que os chás são inimigos do fígado? Total. Nossa, e eu tomo chá de boldo pro fígado? E pra quem já tem hepatite viral, então é uma agressão dupla, né? Nossa. E o outro inimigo que ele já tem hepatite viral, ele chega com esteatose, com a gordurinha no fígado. Então são 3 fatores ali agredindo esse fígado 10 vezes mais. Fazendo com que esse fígado progrida, saia do processo de inflamação para fibrose, né? E aí, consequentemente, a cirrose. E eles chegam impactados, assim, emocionalmente. Sim, que ninguém quer ficar doente nessa vida. Só que na cabecinha deles é assim, já tenho cirrose, doutora? Não. Sim, já vão morrer. O vírus B, por exemplo, ele tem a forma aguda, né? Que é essa do olhinho amarelo. E ele tem a forma inativa. Que o fígado não está inflamado, a carga viral não está alta. E ele convive com esse vírus latente ali dormindo e ele não vai tomar medicamento e provavelmente ele não vai ter cirrose. Mas eu tenho a forma crônica ativa, que é a mais comum, né, que vai precisar do medicamento. E justamente quando ele inicia esse medicamento, ele está ficando protegido de não evoluir para cirrose. Ele protege, a medicação protege, cura. Então, a hepatite B, esse é o nosso outro sonho utópico, né? Atualmente não tem cura. A hepatite B não tem cura, A gente controla Exatamente. a replicação do vírus. A gente não quer que ele progrida para cirrose. Então é melhor eu me vacinar. Eu não vou nem contar que meu anti-HBS é 2. A diva do Itacavir tem um anti-HBS de 2. Sério? Qual que é o ideal? 10. Acima de 10 para dizer que você está imunizado. Olha.
E profissional da saúde tem a questão de ter que ter o esquema vacinal completo, né, para estar à frente desses serviços, né. Então o paciente descobre que está doente, começa a tratar. Esse tratamento é gratuito? O SUS oferece de forma gratuita? Então, da América Latina, o Brasil é o único país que fornece hepatite B e C de graça. O orçamento do vírus C é mais ou menos R$98 mil. Para um paciente? O tratamento, se ele não tem cirrose, vai durar 12 semanas, né? Se ele tem cirrose descompensada, já chega pra gente com a barriguinha d'água. Interna, né? Ele vai internar e o tratamento já vai durar 6 meses. Nossa. O Itacavi também, a média do frasco é R$2 mil. E aí ele usa aquilo lá, as 30 pílulas, né, diariamente. Então quando a gente olha assim, o que é mais barato em termos de saúde pública? Eu furar esse dedinho, tratar, ou esperar esse doente adoecer, ter um câncer, né? Não, e fora que a cirrose, existe o câncer, que seria a fase final, mas as varizes de esôfago, a encefalopatia, né? Aquelas várias internações recorrentes, né? Em termos de saúde pública. Quanto custa isso? Sim. Um leito, né? O paciente internado no leito, a questão do custo operacional de manter aquele paciente ali. Melhor prevenir do que eu... Melhor furar o dedinho. Melhor furar o dedinho e vacinar, né? E vacinar. No caso da hepatite B, e manter ali o rastreio. Então, a hepatite B não tem cura, mas tem vacinação. A hepatite A tem cura. Vacina. Hepatite A Ela é autolimitada, ela não prolifica, né? É a criancinha que fica amarelinha, que pegou lá na creche, na escola, dura ali. E consegue fazer uma autocura. O vírus consegue, o próprio organismo, o fígado consegue combater. Então esse é o tchan da hepatite B, porque o teu próprio fígado inflama e aquela reação local é o teu fígado lutando contra ali a replicação do vírus. É babado. É babado. Hepatite C tem cura, B não tem cura, A tem cura, D tem cura. Não, porque ela é irmãzinha da B. Porque ela vem amigada com a D. Com a B, Isso perdão. mesmo. Então hoje o SUS oferece tratamento, o mais caro seria da hepatite C. A B nós temos a questão da vacinação. E qual é o problema então da adesão ao tratamento? Tem uma problemática aderir ao tratamento? O paciente descobre, some, evapora, ou ele fica ali, preciso da minha cura? Eu acho que a gente tem 2 grandes gargalos no Amazonas. É que a gente vacina, o adulto ele repete o esquema vacinal, mas a dosagem desse anti-HBS para saber se a vacina funcionou, a gente não tem. A gente não acompanha. De larga escala. Então a gente vacina e acha que está imunizado para sempre, e não está imunizado para sempre. Qual que seria a recomendação então? A gente tem que dosar esse anti-HBS e, se for necessário, reforçar a vacina. Então, para mim reforçar, preciso primeiro dosar. Qual é assim, uma recomendação de tempo para dosagem? Tem que fazer as 3 doses, né? Completar o esquema e eu aguardo uns 3, 4 meses e vou dosar lá meu anti-HBS. E aí esse paciente, o outro gargalo ele tá lá em Lábrea, Carauari, Lábrea até que tem polos, né? Que é perto de Rondônia, tá em Juruá, Coari, Codajá, Estefé. Ele faz a testagem, se ele precisar, como é que ele chega, principalmente aqui na capital do estado, né? Olha a viagem. Então, e ainda tem essas outras coisas. Quando ele chega aqui, ele não tem casa, ele não tem comida, Sim, ele não tem apoio, Uber. né? É, verdade. Eu acho que não só nas hepatites, né? Acho que o maior desafio da saúde pública no nosso estado são os pacientes do interior, né? E tanto para a questão de tratamento, tanto para a questão de diagnóstico, para a questão de prevenção em si, né? O Amazonas, ele é maior que a Espanha, né? Ele é quase um país. Ele é quase um país. Em relação à extensão territorial, e aí ainda tem essa questão geográfica, né? Ou os municípios estão muito na enchente, ou ele está muito na seca. Sim, sim. Então aí os efeitos climatéricos afetando as nossas hepatites virais. De mudança climática? Porque ele acaba sendo afetado pela seca e ele não consegue o tratamento, não chega no profissional. Que interessante. A gente tem visto, falando em medicina tropical, né, algumas doenças que são sazonais, principalmente doenças virais causadas por vetores, que estão completamente associadas ao período de chuva, né? Tem outras doenças causadas como a tuberculose, que ela aumenta no período de chuva, período de umidade, a questão da malária, sim, período de chuva, mas eu ainda não tinha linkado a questão dessa sazonalidade com o transporte desse paciente, né? Com o acesso desse paciente às unidades de saúde. Realmente muito interessante, doutora.
Então, nossa principal arma é a vacinação, hábitos saudáveis em relação à hepatite A, né, a questão da água em si. Apesar de que o nosso interior também tem um problema muito grande com a questão da água, né, questão de ter uma água potável boa, né, a gente não tem município que não tem, infelizmente. E o que a senhora deixaria de não vou nem dizer dica, mas de orientação para esses pacientes ou para a pessoa que está na dúvida? Dúvida de vacinar, dúvida, porque temos antivacinas, né? Dúvida de vacinar, dúvida de fazer um teste rápido ali. Tem gente que tem medo de fazer teste rápido para não descobrir que tem doença, gente que foge de médico, né, para não descobrir que tem doença. Eu tenho um tio meu na minha família que ele fala assim, olha, eu só tenho doença se eu for no médico. Se eu não for no médico, eu não tenho doença. Então, qual que é a deixa que a senhora fala para os nossos ouvintes? Acho que uma vez no ano você tem que fazer a sorologia. Fala o teste rápido da sorologia mesmo, porque o Amazonas também tem uma forma de bruxaria, chamada hepatite B selvagem, que ele não marca o HBsAg, né? Ele só marca o anti-HBC total com a carga viral. Nossa. Então a gente recomenda fazer o perfil sorológico completo. Cheque a sua vacina, é importante a gente verificar esse anti-HBs. Tenha sua tesourinha, tenha seu alicate, cuidado onde você vai fazer sua tatuagem, preservativos em todas as relações e checar a história familiar também, né? Porque quando a gente fala em hepatite, eu estou tratando esse paciente para que ele não tenha, por exemplo, câncer de fígado, mas na verdade eu estou tratando ele para quebrar a cadeia de transmissão. Sim. Porque aí, às vezes, mora na casa o esposo, a esposa, o sogro, a sogra, o filho, o sobrinho, o primo, e aí acaba todos aqueles habitantes contaminados. E a gente abriu algumas perguntinhas antes de começar o nosso podcast e nossos seguidores, nossos ouvintes, colocaram aqui algumas questões e eu vou lhe perguntar se é mito ou é verdade. De frente com raiz. Vamos lá. Uma gente respondeu que essa hepatite C tem cura. Sim. Sim, tem cura. Quem não tem é a B e a D. B e D, não tem, mas tem vacinação, tá? Então essa aí a gente já foi respondida. Perguntaram, apenas usuários de drogas contraem hepatite? Acho que a gente no decorrer da conversa ficou bem claro que não, né? É uma população mais de risco, mais vulnerável devido à utilização de Pérfuros cortantes, seringa, né? Mas não somente eles contraem as hepatites. E a última pergunta é, a vacina contra a hepatite B é para todas as pessoas ou tem uma limitação de público, faixa etária? A criança hoje em dia ela faz parte do PNI, né, do Programa Nacional. Nasceu, tem que tomar a primeira dose. Aí essa é a nossa luta. Virou adulto, tem que checar se a vacina funcionou e se for necessário, reforce de novo. Então o da hepatite B toma na infância? No nascimento. Nasceu 2 meses e 6 meses. E é o mesmo esquema quando tá adulto, né? 0, 2 e 6. Que tudo. E checa pra ver se fez ali a soroconversão. Se não fez soroconversão? Reforça de novo. Reforça. O SUS dá essa vacina? UBS, posto de saúde, CRIE. E aí, por exemplo, paciente que vai começar a quimioterapia, a gente tem muito paciente da reumatologia que tem artrite e vai usar imunossupressor. Essa população ali é importantíssimo a gente verificar, porque o vírus está dormindo, mas de repente começa ali um rituximab, esse vírus acorda venenoso. Querendo a morte. Vírus bravo. Nossa, já passou um bom tempinho aqui da gente conversando e eu acho que a gente conseguiu fechar todas as possíveis dúvidas, perguntas aqui. E aí eu lhe peço para você dar uma palavrinha final para os nossos seguidores, ouvintes, sobre esse tema, sobre a importância dele, sobre a questão da conscientização. Eu vou terminar aqui com uma indagação. Ei, mano, bora testar? Já passou o ensaio da Marijada. Te liga, mano, te toca, bora testar. Não custa nada, é só uma furada no dedinho. E se cuide, use preservativo, cheque sua vacinação, tenha sua tesourinha, tenha seus materiais, evite exposição desnecessária, né? Não use drogas, por favor.
Por favor. É importante a gente vacinar e revacinar se for o caso. E testar. Legal. Doutora, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, viu, para uma temática tão importante, tão conscientizadora. Faço as palavras da doutora Arlene as minhas palavras. Vamos conscientizar em relação a uma doença que, na grande maioria delas, né, é tratável, dá pra gente se prevenir, tem tratamento. E tá aí, qualquer coisa, a doutora Arlene pode também atender. Onde a senhora atende, doutora? Eu estou lá na fundação. Você Quero- vai ser bem atendida. Quero ser testada. Doutora, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. E a gente encerra o nosso podcast.